E aí, povo, tudo certo? Vamos dar continuação, então, à aula de função quadrática, né? Ou função polinomial de segundo grau, como vocês queiram chamar. Essa é a parte 2, e que a gente vai falar sobre zeros de uma função quadrática. Lá na videoaula sobre função afim, a gente já tinha visto o que era zeros de uma função. Muita gente teve muita dificuldade nessa partezinha só na hora de fazer as atividades, então prestem bem atenção, porque é um pouquinho mais, é a mesma definição, mas é um pouquinho mais trabalhosa para função quadrática, tá? Mas não é nada muito difícil de compreender, tá? Então vamos fazer bem com calma para entender passo a passo. Então aqui tá a definição, basicamente. O que são os zeros da função? Na função quadrática e lá também na função afim, mas eu também não tinha trazido até então, a gente pode chamar ou de zeros de uma função ou de raízes. Vocês vão ver em muitos lugares a raízes de uma função. É a mesma coisa, tá? É o mesmo jeito que calcula. Então, os zeros ou raízes de uma função quadrática, f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, são os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Ou seja, como é que a gente fazia lá na função afim para encontrar os zeros da função? A gente não pegava a equação e igualava a zero? Aqui é a mesma coisa, a gente vai pegar a equação, a função do segundo grau e igualar a zero. Os resultados que a gente encontrar de x, são os nossos zeros ou as nossas raízes, tá? Graficamente falando, ou seja, em forma geométrica, né? São os pontos que intersectam o eixo x. Igual lá no gráfico de função afim. Também não era exatamente o ponto que cortava o eixo x. Aqui também, ó, fiz um exemplo, um gráfico qualquer, tá? De função quadrática. Olha só, o nosso zero da função, ou raiz, é exatamente esses dois pontos aqui, ó. Eu botei um x1 e outro x2. São exatamente esses pontos onde o gráfico corta esse eixo aqui, ó. Então, a gente vai obter os zeros de uma função resolvendo a seguinte equação de segundo grau, pegando a função do quadrática igualando a zero. Como é que a gente resolvia a equação de segundo grau? Isso aí vocês aprenderam lá no nono ano já, pela fórmula de Bhaskara, certo? Então a fórmula tá aqui, onde x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, onde esse delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, a gente vai ter 3 tipos diferentes de comportamento e para calcular a partir do delta. Esse delta aqui, ó, a gente chama de discriminante. Então, a gente vai ver agora 3 casos onde ele dando resultados diferentes podem dizer muitas coisas sobre os zeros ou sobre as raízes da função, certo? Vamos ver passo a passo, vamos ver como é que calcula o primeiro exemplo, o segundo e o terceiro. Então, o primeiro caso, a gente vai ver quando o discriminante dá maior que zero. O que é esse ser maior que zero? Se vocês se confundirem com isso aqui, pensa que o discriminante, ou seja, o delta, tem que ser positivo. Afinal, todos os números que são maiores que zero são positivos, né? Quem é maior que zero? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Então, a gente vai ver o primeiro caso onde o delta vai ser maior que zero. Então, vamos resolver. E daí, no final, a gente vê o que a gente analisa as nossas raízes e o nosso zero de função. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, para resolver, para encontrar os zeros de uma função, é pegar a função e igualar a zero. Então, eu tenho que pegar x ao quadrado mais x menos 2 e igualar a zero. E resolver, né? Como é que resolve? A partir da fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, certo? Vamos deixar ali pra gente se lembrar. Ah, professora, mas quem é esse b, quem é esse a, quem é esse c? Lembra na aula passada que a gente estava separando os coeficientes a, b e c? São eles mesmos? Então, vamos olhar para essa equação aqui, vamos separar. Quem é o a aqui? O a é o 1, não é o cara que acompanha o x ao quadrado, ó. Quando não tem nada aqui na frente, é 1. Beleza? Eu vou fazer os 3 de cores diferentes para vocês verem exatamente onde está sendo substituído cada um, tá? O b, quem é o b? O b é 1 também, ó. É o cara que acompanha o x. Quando não aparece nada, é 1. E o c é o cara que tá sozinho. Então, nesse caso aqui, o c é menos 2. Beleza? Então, a gente tem o a, o b e o c. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses valores aqui e vai substituir aqui. Então, eu vou copiar de novo aqui, ó, já separando por cor, ó. O nosso b eu tinha feito azul, então eu vou colocar aqui, ó, b ao quadrado menos o 4 da fórmula, né? Não tem outra cor aqui, vou deixar preto, tá? 4
vezes o A, que era preto, e o C, que é vermelho. Certo? Ó, só troquei as cores exatamente aqui como a gente utilizou para vocês verem aonde que tá sendo substituído cada coisa. Então, agora, ó, daqui para cá eu só copiei a fórmula. Então, agora vamos substituir. Cada um no seu lugarzinho. Então, aqui a gente tem B ao quadrado. Quem é o nosso B? O B não é 1? Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar do B, eu vou trocar por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos o 4. Ele é da fórmula, olha só, ele tá aqui, ele não muda. Então, 4 vezes A. Quem é o A aqui? 1. Então, vamos trocar o A por 1. E, por último, quem é o C? Menos 2. Então, no lugar aqui do C, vamos botar menos 2. Tudo bem o que eu fiz até agora? Olha só, dessa linha pra cá, eu só troquei os valores. No lugar do B, eu botei o valor que a gente separou aqui. No lugar do A, o valor que a gente separou. E no lugar do C, o valor que a gente separou. Tranquilo, né? Agora, vamos resolver. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Beleza. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8, certo? Agora, vamos ver os sinais. Menos com mais, ó, 1 quando não aparece nada aqui é 1, é positivo, né? Então, menos com mais, a multiplicação fica menos. Com menos, ou seja, menos com menos, mais. Tudo bem? Então, 1 mais 8 é 9. Beleza. Olha só, o nosso delta foi positivo, foi maior que 0, foi 9. Então, agora vamos continuar. Agora, a gente tem o valor do delta, a gente vai pegar a fórmula realmente de básica, né? E vai substituir agora. Então, eu tenho que a fórmula é x igual, vou só trocar as coisas. Menos b, mais ou menos, raiz de delta, né? Dividido por 2 vezes o A. Então, 2 vezes o A. Beleza, agora vamos substituir cada um no seu lugar agora. Olha só, então aqui a gente tem menos B, então é menos 1. Ó, tem que continuar esse menos aqui da fórmula, a gente não pode tirar ele. Mais ou menos, raiz de delta. Quem é o nosso delta agora? Olha só, a gente não calculou que é 9, então vamos botar aqui, raiz de 9. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Ó, 1. Tranquilo? Beleza. Vou puxar esse aqui pra baixo, tá? Olha só, então vamos resolver. Então, agora a gente tem que o x é igual a menos 1, mais ou menos... Quanto que é a raiz de 9? É 3, né? Beleza. 2 vezes 1, 2. Olha só, como é que a gente resolve a partir daqui a equação de segundo grau? Tem que separar em duas partes, né? Uma vai ficar com o x1 e a outra vai ficar com o x2. Ou tanto faz, né? Qual o valor que você dá, x', x2', não importa. O que importa é essa separação agora, ó. Uma delas vai levar o positivo e a outra vai levar o sinal do negativo. Então, essa aqui, ó, vai ficar menos 1 mais 3 dividido por 2. E essa aqui vai ficar menos 1 menos 3 dividido por 2. Beleza? Menos 1 com mais 3 é 2. E 2 dividido por 2, vou botar mais uma parte aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Beleza. Menos 1 com menos 3 é menos 4. Dividido por menos 4 dividido por 2, menos 2. Tranquilo, né? Beleza, pronto, encontramos, ó. Encontramos que a solução dessa equação é menos 2 e 1. Ou seja, toda vez que a gente tiver um delta positivo, a gente vai encontrar dois valores diferentes para valores de x. Então, vou botar a definição aqui na tela. De novo, toda vez que a gente tiver um delta maior que 0, a gente vai encontrar duas raízes reais, de números reais, né? Diferentes, ou seja, dois números diferentes. Tranquilo? Vamos ver agora o segundo caso. Então, no segundo caso, agora a gente vai ver o que acontece quando o delta é igual a 0. Tudo bem? Como é que a gente resolve? Tudo de novo. Vamos lá, a gente tem que pegar a função e igualar a 0 primeiramente. Então, a gente vai pegar x ao quadrado menos 2x mais 1 e vai igualar a 0. Como é que resolve daqui? Separa em A, B e C, certo? Peguei mais um canetão agora pra gente não separar certinho as cores. Então, o A nesse caso aqui é quem? É 1, né? Concordam? É o cara que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada na frente, é 1.
O B, nesse caso, é o menos 2. É o cara que acompanha o x, certo? E o C é o 1. Né? Mais um, tanto faz. É o cara que tá sozinho aqui. Tranquilo, agora a gente vai pegar o quê? Vai pegar as fórmulas de Bhaskara. Vou botar aqui de novo pra gente não esquecer. Então, é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A, onde o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, beleza. Então, agora a gente vai pegar o delta, né? E vai substituir cada um no seu quadrado. Então, nosso delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Isso? Beleza. Agora vamos substituir cada número que a gente já separou ali. O B é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, certo? Menos 4 da fórmula, não muda, vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Ó, o A e o C são 1. Beleza, agora a gente resolve. Então, o delta vai ficar menos 2 ao quadrado é 4 positivo, concordam? Ó, menos 2 ao quadrado significa que eu vou repetir o menos 2 duas vezes e vou multiplicar. 2 vezes 2 é 4. Menos com menos, mais. Então, aqui é 4 positivo, certo? Beleza. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, 4 menos 4, o delta deu igual a 0. Beleza, agora vamos pegar a fórmula de Bhaskara e substituir. Então, aqui a gente tem x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Certo? Então, vamos substituir. Então, aqui vai ficar menos b, ó. Cuidem, prestem atenção nesse detalhe que é muito importante e é muito fácil de vocês errarem. O menos aqui, ó, ele tem o menos da fórmula, certo? Então, a gente tem que deixar ele. Por que eu tô mandando vocês cuidarem aqui e não cuidarem no anterior? Porque aqui o B também é negativo, ó. Então, aqui vai ficar menos da fórmula, menos 2, tá? Olha só, esse menos aqui é o da fórmula e esse menos 2 é do B semi-negativo. Tranquilo? Beleza. Mais ou menos raiz de delta, então é raiz de 0, dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Menos com menos é mais, então vai ficar 2. Então, x é igual a 2. Menos com menos aqui é mais, né? Mais ou menos, raiz de 0 é... Opa! Raiz de 0 é quanto? 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tranquilo, agora a gente é aquele processo de separar em dois valores de x. x1 levando, sei lá, o positivo e o x2 levando o negativo. Pode ser ao contrário, professor? Pode, não tem problema nenhum. Então, vai ficar 2 mais 0 dividido por 2 e aqui 2 menos 0 dividido por 2. O que importa é que um tem que levar o sinal do positivo e o outro tem que levar o sinal do negativo. Não importa aqui qual é qual, tá? Então, 2 mais 0 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. 2 menos 0 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Beleza. Então, a gente encontrou que a solução é 1. Não é 2 valores de 1, mas nesse caso a gente só escreve 1, tá? Assim. Então, beleza. Então, olha só. Vou botar a definição aqui na tela. Quando delta for igual a 0, a gente vai encontrar duas raízes, só que elas vão ter o mesmo valor. Ou seja, 2 zeros de uma função, só que eles têm o mesmo valor, certo? Então, no terceiro exemplo, no terceiro caso, né, a gente vai ver o que acontece quando o delta é menor que 0. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para os anteriores, certo? Primeiro caso, primeira coisa, igualar essa função a 0. Então, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Qual era o próximo procedimento? Separar A, B e C, né? Então, vamos lá. O A é 1, concordam? É o cara que acompanha o x ao quadrado. 1. O B é menos 4. É o cara que acompanha o x. E o C
5. É esse cara que tá sozinho aqui. Beleza. Olha só, separamos A, B e C. Agora tem que fazer o quê? Colocar nas fórmulas. Eu vou botar a fórmula de novo aqui em cima. Quanto mais vezes vocês escreverem a fórmula, mais ela fixa na cabeça de vocês, tá? E ela é muito importante. Eu já digo de antemão que em qualquer prova, qualquer vestibular que vocês fizerem, ela vai estar presente. Na verdade, vocês vão ter que calcular, né? Vocês vão ter que saber ela. Então, quanto mais vocês toda vez escreverem ela, mais rápido ela vai ficar na cabeça de vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar o delta. E vamos substituir o que a gente tem. Então, o delta, olha só, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora, vamos substituir cada um deles. Então, nesse caso, o nosso b é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Beleza? Agora é só resolver. Quanto que é menos 4 ao quadrado? Ou seja, menos 4 vezes menos 4. Então, é mais 16. Beleza? 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. Quanto que é 16 menos 20? Menos 4. Tranquilo. Agora, a gente vai pegar a fórmula de Bhaskara e vai substituir nela. Então, é x igual a menos b, mais ou menos, delta, dividido por 2 vezes o a. E agora a gente substitui. Então, aqui vai ficar menos b, ó, cuidem de novo, olha só, o menos da fórmula e o menos do menos b mesmo. Olha só, ele também é negativo. Então, é o menos da fórmula e o menos 4, que é o valor do b. Mais ou menos, raiz de menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Agora, vamos resolver esse. X igual a menos com menos dá mais ou menos raiz de menos 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? 2 vezes 1, 2. Beleza. Professora, por que você não resolveu menos 4, raiz de menos 4, que nem a gente resolvia as outras, né? Que a gente já tava resolvendo direto. Vamos lá, quanto que é raiz de menos 4? Não existe, né? Mas vamos tomar cuidado, porque ela existe, tá? Existe raiz de número negativo e existe raiz quadrada de número negativo. O problema é que no conjunto que a gente está trabalhando, no conjunto numérico que a gente trabalha, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, que é os números reais, que é todos os números que a gente conhece, não existe, entendeu? Então, vamos supor que eu tenho uma sacolinha com vários números. São só os números reais. Se vocês procurarem dentro dessa sacolinha de números, vocês não vão encontrar a raiz de menos 4. Mas existe em algum outro lugar, em alguma outra sacola de outros números, que a raiz de menos 4 tá lá presente, tá? Mas por hora a gente diz que não existe, tá? Então, não existe mesmo, raiz quadrada de número negativo. Então, o que acontece agora? A gente termina a conta por aqui, certo? Então, toda vez que vocês encontrarem que o delta, encontrarem aqui, ó, já que o delta é negativo, vocês não precisam mais continuar a conta. Por quê? Porque vocês não vão encontrar valores de x, não vão encontrar zeros de uma função. Na próxima aula, a gente vai ver como no gráfico funciona isso, tá? Tem como fazer gráficos e tudo mais. Só que a gente não vai encontrar os valores de x. Então, aqui na tela, resumindo, quando delta é menor que zero, a gente não consegue encontrar valores de x nos conjuntos dos reais. Então, calculou no discriminante, viu que ele é negativo, calculou o delta, né? Viu que ele é negativo, não precisa nem continuar a conta, vocês não vão conseguir encontrar valores de x. Beleza? Então, resumindo isso tudo, toda vez que a gente tiver o delta maior que zero, ou seja, o discriminante for maior que zero, a gente vai conseguir encontrar dois valores de x diferentes. Lembrando que esses valores são zeros da função, tá? São as raízes. Então, aqui, toda vez que o delta for maior que zero, a gente vai encontrar que x1 é diferente do x2. Quando o delta for igual a zero, a gente vai encontrar dois valores de x iguais. Então, o x1 lá no final vai ser igual ao x2. E toda vez que o delta for menor que zero, a gente não vai conseguir encontrar valores nos números reais, tá? A gente consegue encontrar valores em outro conjunto?
sim, nos conjuntos dos números complexos, mas isso vocês não veem, então fiquem tranquilos. Calculou o discriminante, ele deu negativo, deu menor que zero, a conta acabou ali. Só escreve, não existe valores nos números reais, tá? Ah, professora, mas como é que fica o gráfico dessa função? A senhora disse no começo que cortava o eixo x, mas não mostrou nada. A gente vai ver na próxima aula quando falar de gráficos de função quadrática no geral, tá? Por hoje, a aula é isso, beleza? Até a próxima aula.